Ensinar e orientar são os pilares do magistério. O professor é o responsável por formar boa parte dos cidadãos brasileiros. E essa carreira, mesmo nos dias de hoje, com salários pouco atrativos, ainda é cercada de ideais. Veja na entrevista de Rodrigo Barros. Olá, a profissão sobre a qual vamos falar hoje é a do professor. Com isso, convidamos o professor Steller de Paula. Professor, há quanto tempo o senhor atua na área? Há aproximadamente 4 anos. Sempre quis ser professor? Não, eu cheguei a cursar Direito por 2 anos e durante o curso de Direito eu descobri que não tinha muita vocação para trabalhar com Direito, né? E nos seminários dentro da faculdade eu sempre me sentia bem com aquela posição de estar passando o pouco conhecimento que eu já tinha adquirido para os colegas. Então foi na faculdade de Direito que eu descobri que eu queria fazer letras e ser professor. Em relação ao Brasil, como você vê a educação hoje aqui no nosso país? A educação, de uma maneira geral, o que a gente observa? As estatísticas oficiais dão uma ideia, mas a gente que vivencia a educação percebe que a situação é diferente. Então nós temos mais de 70% dos alunos, tanto da rede particular quanto da rede pública, consideram que o nível de educação que eles recebem é bom. Mais de 70% dos pais de alunos consideram que a educação que os filhos recebem é boa. E a maioria dos professores, tanto da rede particular quanto da rede pública, consideram que a educação que eles estão passando em sala de aula para os seus alunos é boa. Então, teoricamente, estaria tudo perfeito. Mas quando o Brasil, por exemplo, vai para aqueles exames de ordem internacional, exames de matemática, de compreensão textual, de língua portuguesa, sempre fica lá pelas últimas posições, perdendo muitas vezes para países em guerra, para países africanos que têm uma renda per capita de um estado brasileiro. Então acaba sendo bastante complicado. Na sua opinião, quais são as maiores dificuldades enfrentadas nessa categoria de professor? As dificuldades são várias, Começa pela escolha da profissão. Porque a maioria dos estudantes de letras não vai fazer letras porque quer fazer, porque quer ser professor. Vai fazer letras porque não conseguiu passar no curso de Direito, vai fazer letras porque não conseguiu passar no curso de jornalismo, certo? Então, acaba sendo a segunda opção. Cai de paraquedas na faculdade de letras, certo? Então, depois que se forma, quando se depara com as dificuldades que a profissão acarreta, dificuldades de baixo piso salarial, de pouca remuneração, de poucos recursos na escola pública, de muita concorrência e todas as outras dificuldades acabam se desmotivando e sendo um mau professor. E nada pior para o aluno, para a educação, do que um mau professor, do que um professor desmotivado. Então essa eu acho que é a dificuldade inicial. Depois que você já está na área, se você gosta, você enfrenta todas elas, e faz por onde se destacar e ser uma pessoa independente de qualquer coisa. Mas aí nós temos na escola pública a dificuldade de poucos recursos, famílias muitas vezes desestruturadas, que não dão apoio à criança, que não querem saber da vida escolar da criança, que não acompanham. Os pais muitas vezes não pisam na escola, então o professor acaba tendo que ser pai, tendo que ser professor, tendo que ser amigo, tendo que ser psicólogo, certo? Ainda tem a questão de muitas vezes nós termos que ser obrigados a maquiar algumas situações para poder estar de acordo com as estatísticas que o Estado, que a Prefeitura, que o governo quer passar. Então aprovar aluno que não sabe de nada, que aí se torna uma bola de neve. Na escola particular as dificuldades também são grandes, mas são outras. Dificuldades pela questão de você não ter muitas vezes uma segurança dentro do trabalho. A qualquer momento você pode ser demitido e há uma rotatividade muito grande dentro das escolas particulares. Também a gente não fica livre de ter que fazer maquiagem em nota, em trabalho, para poder o aluno ser aprovado. Muitas vezes acontece também, não é um privilégio só da escola pública, certo? A própria sociedade que não valoriza a profissão de professor, a própria classe muitas vezes se desprestigia. As dificuldades são muitas. Acho que todas as profissões têm as suas dificuldades, mas a de professor é especial nesse sentido. A questão salarial eu nem comento. Então a gente, não é que o professor ganhe pouco, é que o professor ganha pouco em relação ao que ele precisa estudar, ao que ele precisa se especializar e ao quanto ele trabalha. E principalmente se você comparar com profissionais de outras áreas.
Com a experiência que o senhor tem, tanto em escola pública como em escola particular, dá para fazer alguma comparação no nível de educação, tanto da pública como da particular? Primeiro, o nível de educação que é passado depende, vamos começar pela estrutura macro, a estrutura da escola. A infraestrutura da escola. Certo, a estrutura da escola. Claro que uma escola particular tem uma estrutura muito mais apta para a transmissão do conhecimento. Em questão de informática, em questão de biblioteca, em questão de espaço físico, de cadeiras, de pincel, de tudo isso. Certo? Mas no final das contas, quem faz a educação mesmo é o professor e o aluno. Então, se o professor for um professor esforçado, for um professor competente, e o aluno for um aluno interessado, o professor conseguir despertar o interesse do aluno, então não vai haver muita essa diferença. Há diferença de que maneira? Muitas vezes o aluno de escola pública, não é que ele seja menos interessado, é que ele não tem tanta cobrança quanto às vezes tem um aluno de escola particular. Certo? E o professor de escola pública muitas vezes já vem muito desmotivado e acaba também não se esforçando tanto diante das dificuldades quanto deveria se esforçar. Mas na escola particular também nós temos muitos alunos desinteressados, muitos pais que não acompanham a educação do filho, muito professor que enrola a aula. Então, acho que só vai melhorar quando o professor se reconhecer como professor. Falta o amor pela profissão. Exatamente. E trabalhar independente da dificuldade. Porque se você entrou na profissão, você sabe que vai enfrentar as dificuldades. Claro. Não é porque as dificuldades existem que você vai fazer corpo mole, que você vai ser menos do que o que você poderia ser. Né? Qualquer faculdade ligada ao ramo da educação, se gostar mesmo. Né? Se tiver vocação, se tiver paixão por aquilo. Porque ensinar é uma responsabilidade muito grande. Né? Você não só está preparando um aluno para um futuro profissional, como você está trabalhando também com adolescente, com criança, com formação de caráter. E hoje em dia, muitas vezes acontece de os pais jogarem a responsabilidade dessa formação de caráter, dessa educação que não é só conteudística, para a escola e para o professor. Algumas escolas fazem isso melhores, outras fazem menos. Umas privilegiam mais o conteúdo, outras privilegiam mais essa questão da formação de caráter. Mas, de qualquer maneira, quando um professor está diante de um aluno, de um adolescente, de uma criança, ele está trabalhando com a formação de caráter. Ele é um exemplo. Certo? Então, eu acredito que só deveria ingressar nesse meio quem realmente gosta, quem realmente tem paixão por isso, quem gosta de lidar com gente, trabalhar com gente, que não é fácil. Certo? Porque se for fazer por fazer, porque não conseguiu fazer outra coisa, porque não conseguiu passar em outro curso, vai ser um mau profissional e só quem perde é o aluno, é a criança e é o país como um todo, que a educação vai continuar com o nível em que está. Bom, conversamos com o professor Steller. Professor, muito obrigado pela entrevista e até a próxima.